a boa fase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, depois de ouvir o presidente Barack Obama dizer que ele é o cara, Lula deu uma entrevista para a BBC de Londres e voltou a dizer que os líderes internacionais foram vítimas dos banqueiros. Hoje, o presidente brasileiro baixou o tom das conversas e foi visitar as obras dos ingleses para sediar os Jogos Olímpicos de 2012. O líder sindical que gritava "Fora FMI", como presidente da República, vai emprestar dinheiro ao fundo. Ao se tratar do presidente Lula, a espirituosidade no comentário parecia inevitável. Você não acha chique? Você não acha chique o Brasil emprestar dinheiro para a América? Não é uma coisa soberana. Eu passei parte da minha juventude carregando faixa no centro de São Paulo. Fora FMI, fora FMI. Você já... Na hora da foto oficial, Lula teve a honra de se sentar ao lado da rainha da Inglaterra, por estar há mais tempo no poder entre os líderes presentes. E foi assim durante o encontro. Presidente brasileiro com prestígio de celebridade pop. Para o homem mais poderoso do planeta, o cara é o Lula, o político mais popular do mundo, emendou Barack Obama, que depois explicou. É porque ele é boa pinta. O presidente Lula não se deslumbrou. Disse que o gesto de Obama foi uma gentileza e que tem consciência da própria importância. Mas o fato é que o presidente Lula tem atraído os olhares de fora, ganhado destaque, além de elogios, na forma de mais influência nas discussões mundiais. Isso porque é o representante da principal economia da América Latina ou por causa do próprio carisma? Ele é ótimo ator. Ele é um carisma dele, né? Pela maneira, pela liderança que ele tem realmente. Quem se destaca, na sua opinião, é o Brasil ou é a pessoa do Lula? Os dois. Na realidade são os dois. O Brasil por ser, tá emergindo, né? E ele por ser uma pessoa, como eu falei, que veio do povo. Ele tem uma origem humilde e agora virou moda na América do Sul, né? Tem gente que desconfia. Acho que o pessoal não é tão sincero, entendeu? Fala, quando ele vai lá, a pessoa fala, você, elogia a pessoa, mas acho que não tem nada a ver isso daí. Como se fosse puxar saco. Para o consultor Rubens Barbosa, que foi embaixador nos Estados Unidos no governo Fernando Henrique, a boa imagem do Brasil se deve ao desempenho do país nos últimos 15 anos. E nesse contexto, para ele, qualquer presidente teria o mesmo destaque. O Brasil também é um personagem chave nas discussões em qualquer fórum sobre clima, meio ambiente, comércio, energia, alimentação, agricultura. Então, isso projeta o Brasil e o presidente Lula está sendo projetado também nesse proscênio. Já o cientista político Christian Lobauer desconfia da posição de protagonista que o Brasil, com apenas 1% do comércio internacional, parece ocupar. Para ele, se deve sim ao estilo Lula de ser. O desempenho do país tem crédito, mas eu acredito que o presidente Lula é que conseguiu, no ambiente multilateral aí de imagem, de imprensa, uma posição de simpatia que ele tem realmente, como indivíduo, mas que acaba super valorizando um pouco as nossas conquistas, que ainda não são tão notáveis assim quanto se manifesta e como está sendo entendido pelo mundo. Hoje, em Londres, Lula trocou os encontros políticos pela visita às obras para os Jogos Olímpicos de 2012 e defendeu a candidatura do Brasil para 2016. Seja como for, quando Lula faz sucesso por lá, quem vive aqui se sente envaidecido. Desde que ele está projetando o nosso país, sim, eu acho que eu me sinto parte dessa conquista. Na verdade, não sou eu. Acho que a população em si, principalmente os mais humildes, as classes menos favorecidas, né? Elas se sentem representadas lá fora, pela forma como ele fala, pela linguagem que ele utiliza lá fora, né? Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, José Paulo, afinal, Lula
é o cara, como disse o Barack Obama, ou, como falou o embaixador Rubens Barbosa agora, o Brasil é o personagem-chave em grandes discussões e agora, chiquérrimo, está colocando dinheiro no FMI, ou seja, nas instituições que vão ajudar os países a saírem da crise. Olha, Maria Lídia, isso aí sem aquela paixão clubística, sem uma paixão partidária, é tudo isso que você falou. É uma mistura desses três elementos. Primeiro, o Brasil tem uma posição regional importante. É o principal país do continente, até hoje mais importante do que o México, certamente. E na América do Sul, isto é incontestável. Além do mais, o Brasil é um país que veio de outros governos, os governos passaram sim, consolidando uma estabilidade econômica, uma estabilidade e uma consolidação política. É um país claramente, decididamente democrático e com um governo, os anteriores e este também, responsável, contraparte a alguns governos novos do subcontinente aqui, da América do Sul, Bolívia, Evo Morales, Equador, enfim, Rafael Correia, especialmente Venezuela, o Chaves. Então, tem realmente um aspecto de projeção, de liderança regional crescente. Além de ter uma economia grande, pobre, a renda per capita é baixa, mas grande. Mas então, você fez o destaque aí para a América do Sul e as lideranças que despontaram e se afirmam. Esse sucesso todo do Brasil depois desse G20, que é um investimento do presidente Lula, que já vinha, isso aí não veio de graça, nós sabemos disso. Isso coloca o Brasil numa posição de liderança entre os países da América do Sul? Não, certamente entre os países do continente, sem dúvida. Mas coloca também, e aí entra o presidente Lula. É um personagem carismático, é uma pessoa que tem uma história que é interessante nos fóruns internacionais, é um ex-sindicalista, mais que isso, é um retirante que veio do Nordeste para São Paulo num pau de arara, e o presidente Lula, vamos dizer, com todo respeito, é um figuraça. É um sujeito que é simpático, que tem uma postura, faz graça. Essa história que é chique, olha como ele estava, nós mostramos. Olha se como divertindo. Ele estava. Com perdão, com todo respeito, parecia um pinto no lixo, falando isso. Que se você for ranzinza, sabe dizer assim, puxa vida, ele pega dinheiro a 15%, ao ano, faz uma reserva, aplica lá a 2%, num país cheio de demandas e necessidades, ainda muito pobre, e fica tirando onda, dizendo que é muito chique. Se você for ranzinza, você pode pensar assim, mas é chique mesmo, um país que passou a vida recente, a história recente, dependente desse FMI, devendo, sofrendo. O presidente Juscelino, quem lembra, uma foto histórica, me dá um dinheiro aí, era um problema dos anos 50 para cá, está numa situação de, bem ou mal, credor do organismo internacional, meio bambeando das pernas. É chique mesmo, é chique mesmo. Não é economicamente racional, mas é chique mesmo. Diria o Sarkozy, é chique. É chique. Então, obrigada, Zé Paulo. Estamos melhor, porque vamos bem e porque o Lula ajuda a ir melhor. Uma boa noite. Boa noite.